boa tarde. Ainda bem que está todo mundo ok com essa chuva. Certo? Eu vou tentar terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque dia de chuva desse tipo ajuda. Zé Mário não vai vir porque está com algum problema de saúde. Então vocês já são... mas o que ele mandou um atestado de algum problema. Como vocês devem ter visto no grupo, eu verifiquei se eu poderia partir para uma aula online em função dos problemas da turma. Disseram que não é possível. Então, não dá para fazer muita coisa, exceto cancelar a aula e jogar para frente. Só que sexta-feira a gente já não tem aula. Tem uma aluna minha de doutorado para defender. Então eu não vou poder estar aqui. Com certeza a banca não termina antes das 16 horas. Certeza absoluta. Então sexta-feira vocês estão dispensados. Eu vou registrar ainda no CIGA que a aula foi cancelada por outra razão. Eu acredito que nós temos margem de calendário para não precisar repor. Mas mais na frente a gente vê se vai ser necessário fazer alguma coisa ou não. O mais provável, se houver necessidade, é perder a aula de revisão para a prova. Então, basicamente isso. Alguma dúvida com relação ao que a gente viu até agora? O quê? Tem uma data marcada no CIGA. Tem. Mas, se não me engano, daqui a umas 3 semanas. 2 a 3 semanas. O que falta em termos de assunto para fechar a disciplina é o fatorial, que é o assunto que a gente começa hoje, e mais um assunto somente. Sim. Tem os 2 trabalhos fatorial, aí liquida a fatura de trabalhos. Vocês têm até a semana que vem, se não me engano, para mandar o trabalho de blocos. Lembrando que são 2 peças, que é... Semana que vem até o dia 5. Quinta dessa semana? Pode ser. Não vou botar minha mão no fogo, não. O que eu dizer? Tem esse assunto mais um. Esse assunto são 3 a 4 aulas. Provavelmente vão ser 4, são 2 semanas inteiras, considerando pelo menos a sexta-feira que não vai ter. Mas talvez sejam 2 semanas e meia. Ou seja, talvez nós tenhamos hoje, não tem sexta, tem a semana que vem inteira, na outra terça-feira. Talvez seja o dia para vocês fazerem o trabalho. Aí na outra sexta 12, a gente fecha o assunto e na terça-feira faz a segunda VA. Entre a segunda VA e a terceira VA não tem aula. Melhor, não tem assunto para dar. A gente pode ter alguma aula, eu acredito que a gente tem aula reservada para discussão. Ou seja, para vocês tirarem dúvida do semestre inteiro, porque depois vem a terceira VA. Do meu nome até parcela subdividida. Parcela subdividida, que é o último assunto. Terceira VA, 0 a 10. Tem ponto por fora. Dúvidas, questões.
Segundo EA, dia 12. Eu vou verificar ainda se vai ser isso, mas eu tenho margem para... que o semestre acaba quando? A final só é depois do final do semestre. O período da finais, primeiro acaba o semestre, as finais são... o período de final é depois. Mas alguém me manda uma mensagem para eu checar as datas e confirmar se vai ter alguma mudança de prova. Eu coloco a prova no CIGAR. Então, se eu modificar a data do CIGAR quando eu for checar, em função da aula de sexta-feira, que eu tinha contado com ter aula e não vou ter, se eu precisar fazer algum ajuste, eu modifico lá e fica visível para vocês. Ok? O que nós vimos até agora, modelo linear geral, depois disso, delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos, que são casos do modelo linear geral. Sempre estudando apenas uma coisa de cada vez. Tratamentos que a gente pode chamar de monolíticos, que são inteiros. Se a gente estudou nos exemplos adubação verde, só estudou adubação verde. Se estudou variedades, só tinha variedade. Se estudou dose de adubo, só tinha a dose do adubo. Só que é muito comum nós precisarmos estudar mais de uma coisa diferente ao mesmo tempo. Por exemplo, será que aplicar 50 kg de nitrogênio como ureia é a mesma coisa de aplicar 50 kg de nitrogênio como MAP ou como esterco? A resposta pode ser diferente. Embora a gente esteja fornecendo 50 kg de N de um jeito ou de outro, a resposta a esses 50 kg pode ser diferente, dependendo da forma que a gente ofereça. Será que toda variedade de milho responde do mesmo jeito ao adubo fosfatado? Pode ser que não. Será que irrigar 10 milímetros por dia é a mesma coisa num pivô central e num gotejamento? Talvez não. A única forma que a gente tem de avaliar se isso é verdade ou não é estudando simultaneamente essas 2, ou 3, ou 4, ou 50 coisas diferentes. Faz sentido? Então, o fatorial, o arranjo fatorial de tratamentos, para usar o nome mais completo, não é como eu vou fazer o experimento, que é o delineamento. O delineamento é como eu vou lançar meu experimento, que é que eu vou controlar do acaso ou do ambiente. Se meu ambiente é homogêneo, eu uso um DIC, não controlo nada. Se não é homogêneo, eu boto um bloco ou boto um quadrado latino, dependendo da situação. Isso é o delineamento experimental. É uma decisão. É uma decisão, vamos chamar de prática. Nesse campo, como é que vai ser a melhor forma de eu conduzir esse trabalho? Nesse laboratório, nessa casa de vetação. Isso é a escolha do delineamento. Foi. O que é que você está querendo dizer com fazer antes? Não, você faz ao mesmo tempo. Não, você faz ao mesmo tempo. O pivô, o gotejamento e o volume de água. Você varia as duas coisas ao mesmo tempo. Não, são duas coisas diferentes. Você, quando a gente está falando do pivô e da irrigação, a gente está montando os tratamentos. O que é que vai para o experimento? Ok? O delineamento é, eu tenho esses tratamentos aqui, essas repetições e vou fazer o experimento aqui. Qual é a melhor forma de fazer o sorteio desse experimento, de conduzir o trabalho? São duas decisões separadas. Qual o melhor o quê? Delineamento?
Seleciono os tratamentos, seleciono o delineamento, conduz o experimento. Depois disso, você vai analisar e aí vai descobrir qual é o melhor. Ou seja, o melhor vai ser decidido com base nos resultados do experimento, já lá no fim. Como você vai aplicar aquilo que você vai fazer. Mas não é somente sortear. O sorteio é uma consequência de decidir. Eu vou controlar alguma coisa do ambiente ou eu não vou controlar alguma coisa do ambiente. Isso é que é a seleção do delineamento. Eu tenho uma variação aqui do ambiente que não é do acaso, mas não é dos meus tratamentos, que eu preciso controlar. Certo. Isso. Exatamente. Inteiramente casualizado ou quadrado latino, aquilo que for mais adequado para aquele cenário seu. Isso. Isso. Não, calma. Aí é que está tendo a confusão. Vamos continuar com o exemplo dos estercos. Certo? O esterco você pode usar em diferentes quantidades, não pode? Se você estudar somente o tipo de esterco, como é que você vai fazer isso aí? Todos com a mesma quantidade. Por exemplo, com a mesma quantidade de nitrogênio. Então você calcula teor de nitrogênio de cada um. Eu vou colocar 1 tonelada de esterco de bovino, vou colocar 200 kg de esterco de frango, que tem mais nitrogênio, vou colocar 3 toneladas de folha de alguma coisa, porque tem menos nitrogênio que o esterco. Todos eu estou colocando a mesma quantidade de nitrogênio. Tá ok até aqui? Eu só estou estudando aqui o tipo de esterco. Certo? Só que talvez eu queira estudar, além do tipo de esterco, a quantidade de esterco. Então, vou colocar 100 kg de nitrogênio, 200 kg de nitrogênio, 300 kg de nitrogênio. Na forma de esterco bovino, de frango e de palhada de sei lá o quê. Agora eu tenho os tratamentos agora, não são o tipo de esterco nem a quantidade de nitrogênio. São combinações de cada esterco em cada quantidade. Variou mais? Vamos pegar aqui com azul e preto. Vamos pegar com azul e preto. Se fosse o experimento tradicional, você teria frango, boi, e só para não complicar demais a vida, vamos colocar capim. São 3 tipos de esterco. Para fazer uma comparação desses 3 tipos de esterco, eu vou ter que utilizar uma única quantidade. Todos eles vão me fornecer 50 kg de N. Tá ok até aqui? Só que, talvez eu chegue à conclusão que além do tipo de esterco, é importante eu entender a quantidade de nitrogênio. Se eu fizesse um experimento somente com quantidade de nitrogênio, eu teria 50, 100, 150 e 200. Mas todos teriam que ser com um único esterco. Bovino. Aqui eu tenho 2 experimentos separados. Em um experimento eu estou estudando esterco de frango, de boi ou caprino, fornecendo 50 kg de nitrogênio.
E no outro experimento, eu estou estudando 50, 100, 150, 200 kg de nitrogênio por hectare na forma somente de esterco bovino. Aqui eu fui, fiz um bloco, olhei lá o campo, vi que era um experimento em blocos. Aqui eu fui e fiz um outro experimento separado, em outro canto, em blocos também. Tranquilo até aqui? Isso foi o que a gente viu até agora. Correto? Só que vocês acham que a resposta ao adubo pode ser diferente para diferentes quantidades do adubo? Faz sentido, não faz? Porque a gente está colocando nitrogênio, mas a gente também está colocando as outras coisas. Uma quantidade de matéria orgânica diferente. Não é? Então, talvez a resposta às quantidades de esterco seja diferente em função do tipo de esterco. Então, faz sentido estudar ao mesmo tempo diferentes tipos de esterco com diferentes quantidades, não faz? Isso é que é o fatorial. É uma forma de criar os tratamentos que não são mais coisas simples, mas sim combinações de coisas. Então, no fatorial eu vou ter frango 50. É um tratamento. Frango 100 é outro tratamento. Frango 150 é um terceiro. Alguém tem uma mão extra aí para mim? É um quarto. Agora, bovino 50. Até o caprino 200. Eu tenho todas as combinações de um tipo de esterco com uma quantidade de nitrogênio. As quantidades de nitrogênio somente com esterco de frango. Não. Você acharia qual a melhor quantidade de nitrogênio para o frango. Mas não ia saber se essa melhor quantidade de nitrogênio seria a mesma quantidade no bovino ou no caprino. Porque você só fez o experimento da quantidade de nitrogênio com esterco de frango. Não. Não. Eu já vou continuar com o teu, mas vamos ver se a pergunta dele não vai ajudar você. Está quase lá. Certo? Mas pensa o seguinte. Eu tenho essa sala, é um lugar do campo, é uma das minhas unidades experimentais. Se fosse no experimento simples, ela ia receber esterco de frango. Em uma dose somente de 50 kg de N. A sala do lado, a sala 2, ia fazer um sorteio e ia receber esterco caprino. E a sala 3, esterco bovino. Todos recebendo 50 kg de N. Aí a sala 4, 5, 6... Fechava esse prédio todo fedido com esterco. Mas eu só estaria estudando o tipo de esterco. Quando terminasse o experimento, que eu colhesse o milho daqui, vou dizer, para aplicar 50 kg de N, o melhor esterco é frango. Com base nos resultados. Depois eu ia fazer outro experimento, e aí, essa sala ia receber esterco de frango, foi o que eu achei melhor, 100 kg de N. A sala 2, 200. A sala 3, 50. E a sala 4, 150. Sorteei.
terminar de fazer isso, agora mais 3 meses, além do pessoal da limpeza querer me matar, né? Eu saberia dizer, se eu for aplicar nitrogênio pelo esterco de frango, a melhor dose é tanto. 2 experimentos separados. Sim, mas você vai poder me dizer, será que o esterco bovino com 150 não era melhor do que o esterco de frango com 100, que foi o melhor no primeiro experimento? A gente não sabe. Porque a gente não estudou o bovino. Agora o que eu vou usar, ao invés de eu ter 3 tratamentos, um experimento, 4 tratamentos, outro experimento, eu tenho um experimento com 12 tratamentos de uma vez só. Em que aqui eu vou colocar bovino 100. Esterco bovino, 100 kg de N. Ali do sala 2, esterco de frango com 200 kg de N. Sala 3, caprino com 150 kg de N. As 12 salas. Cada uma recebendo uma combinação de um tipo de esterco com uma quantidade do esterco, através da quantidade de nitrogênio. Quando terminar o experimento, eu vou saber a resposta para os diferentes estercos é igual independente da dose? Ou seja, o melhor esterco é o melhor esterco para qualquer dose? Isso é uma pergunta. Eu vou saber também a melhor dose é a melhor dose para todos os estercos? 100 kg de N é o melhor resultado para frango, para caprino e para bovino? Isso é outra pergunta. Essas duas perguntas eu poderia responder com experimentos separados. Certo? Mas a terceira pergunta eu não poderia responder. A terceira pergunta é: a dose de nitrogênio é independente, o comportamento da dose de nitrogênio é independente do comportamento do tipo de esterco? Essa pergunta eu não posso responder fazendo experimentos separados. Isso é o que se chama de interação. É como uma coisa modifica o que acontece com a outra. Deixa eu pegar um exemplo que talvez seja menos agronômico, mas mais intuitivo. Motor de carro. Eu tenho carros com potência de... número de cilindros para facilitar a minha vida. 4, 6, 8 cilindros. O pessoal do PET de Energia, por favor, não me mate. Hã? Beleza, então vou pegar motor de bombeamento de água com diferentes potências, recebendo energia solar, eólica ou elétrica da CELP, da Neoenergia. Ok? Ou seja, com autogeração solar, autogeração eólica ou geração externa da Neoenergia, que eu não quero saber de onde é que está vindo. E tenho diferentes potências, eu quero subir água, diferentes alturas de subir água, diferentes pressões de água. Motores de diferentes capacidades. No tradicional, eu vou botar uma fonte de energia para todos os motores e medir consumo de energia, medir eficiência, temperatura que o motor está trabalhando, qualquer negócio que faça sentido medir. Tudo com uma fonte só. Ou eu vou pegar diferentes fontes, todas com uma bomba só. Mas será que uma bomba maior, não precisa funcionar com a energia elétrica comprada, porque é mais confiável, porque está lá o tempo todo, do que com a solar, que passa uma nuvem, diminui a eficiência, não me mate? Estou entendendo o que eu quero dizer?
A bomba pequena, que está querendo subir 1 metro só para botar água em cima, subir 3 metros para colocar água em cima do tanque de casa, levar um tempozinho, um dia nublado, como está hoje, ela vai continuar a funcionar, porque a quantidade de energia que ela precisa resolve. Mas eu estou querendo subir a água para um prédio de 20 andares, a eficiência caiu, talvez não gere energia suficiente para a bomba funcionar com o tempo. Então tem que avaliar as duas coisas simultaneamente. E isso só posso avaliar as duas coisas ao mesmo tempo. Seria a interação. O que acontece de um lado afeta o que acontece do outro lado. Está fazendo sentido? Mais ou menos? Fatorial é uma forma de combinar tratamentos em que tem 2 ou mais fatores, que são as coisas independentes que você vai utilizar, cada um deles presente em pelo menos 2 níveis. Se tiver um nível só, ele não está causando variação. É igual para todo mundo. O tratamento é formado, cada tratamento é uma combinação de um nível de cada fator. E aí os tratamentos vão ser o número de tratamentos e o número de repetições, e o ambiente em que você vai fazer o experimento é que vai definir qual é o melhor delineamento para lançar. Inteiramente casualizado, blocos, quadrados latinos, quadrado greco-romano, blocos mais que completos, aí é o céu é o limite. Então, o tratamento por si só não tem a menor importância mais no fatorial. E vocês vão olhar, vocês vão ver daqui na sexta-feira da outra semana, que o SAIS nem sabe o que é tratamento quando a gente analisa o fatorial. Ele nem menciona que existe a palavra tratamento. Quando a gente faz na mão, ou no Excel, a gente faz a conta do tratamento que vai facilitar algumas contas. Mas só por causa disso. O fator, sim, interessa. O fator aqui é o tipo de esteira e a quantidade de nitrogênio. São os 2 fatores que eu tenho no experimento. Naquele outro exemplo que eu dei, os fatores são a altura do bombeamento e o tipo de energia. O fator é cada coisa individual que você vai querer estudar. É comum. A planta nunca comporta direitinho fazendo o que a gente quer. Qual é a espécie? Pimenta. Aqui. Não é talvez não. É a temperatura da casa de vegetação. Se você fizesse um experimento com diferentes temperaturas e diferentes espécies, certo? Ou variedades. Se você fosse lá e pegasse temperatura até não é nem um exemplo muito legal não, porque tem algumas características especiais. Mas vamos dizer, dá para pensar no caso. A temperatura provavelmente estaria mais perto do próximo assunto da gente. Mas, como isso é spoiler, esquece que eu falei essa parte, tira da gravação que eu falei essa parte, vamos considerar um fatorial. Vamos dizer que você fizesse um experimento e tivesse câmaras de crescimento. Tem lá 50 câmaras de crescimento no laboratório. E aí você pegasse 2 ou 3 espécies de pimenta, uma câmara de crescimento com 20 graus, outra com
30 graus, outra com 40 graus, e para simular a nossa casa de vegetação, outra com 60 graus. Em cada câmara dessa, você coloca uma espécie de pimenta e faz a repetição. Então, você tem 3 câmaras a 20 graus com pimenta malagueta. 3 câmaras a 30 graus com pimenta malagueta. 40, 3 câmaras, pimenta malagueta. Depois tem mais 3 câmaras com pimenta preta. A 30, a 40, a 20, a 30 e a 40. E com a, sei lá, uma pimenta qualquer aí. Calabresa. Tem lá 9 câmaras. 9 câmaras não. Tem 27 câmaras de crescimento, cada uma a 20, a 30 ou a 40 graus. E cada uma recebendo ou a pimenta preta, ou a malagueta, ou a calabresa. E no final você tem um monte de pimenta para fazer alguma coisa com isso. Aí vai, mede o desenvolvimento da planta, incidência de doença, índice de estresse, quantidade de capsaicina, que é o ardor da pimenta, aparência da pimenta. Mede lá o que você quiser medir que faça sentido medir na pimenta. Não, isso que está medindo são as variáveis. Os fatores são tipo de pimenta, que pode ser a calabresa, a malagueta ou a preta, e temperatura 20, 30 ou 40 graus. E os tratamentos são preta 20, preta 30, preta 40, calabresa 20, calabresa 30, calabresa 40, malagueta 20, malagueta 30, malagueta 40. E só de ficar isso, só de falar isso aqui, estou começando a ficar com o olho ardendo já. Não, calor para eles. Sabe o lugar que eu passei mais calor na minha vida? De longe. Hã? A dúvida é entre a Flórida, o norte da Flórida, ou Montreal. No inverno. No verão é quente para lascar. A nossa temperatura aqui é quente o ano todo. O que nós chamamos de época fria, que está todo mundo começando a colocar casaco de pele, casaco e bota felpuda, está fazendo 20 graus de noite. Eu peguei mais de 40 graus. Aqui, mais de 40 graus, você vai para casa de vegetação. Para dar mais de 40. Rio Grande do Sul, eu morei lá 6 meses e passei muito calor. Regiões temperadas, e o Rio Grande do Sul é uma região temperada, tempero leve ainda, não leva calabresa não, só uma pimentinha preta, de leve, mas regiões temperadas, você tem temperaturas mais altas e mais baixas. Quando eu fui para o doutorado, a gente saiu de Recife no dia 2 de janeiro de 96. Saiu de Recife e estava mais 28. Chegou em Montreal, estava menos 22. Na madrugada do dia seguinte. Uns dias depois, estava andando com minha esposa para ver a área, e ela olhou um prédio da gente, inclusive, prédio que a gente morava, e viu a janela, os ar-condicionados de janela, os ar-condicionados, negócio de colocar ar-condicionado. Que absurdo, não tem necessidade nenhuma aqui de ar-condicionado. Bateu o verão, eu disse, vamos comprar um ar-condicionado. Não precisa, é um absurdo o ar-condicionado aqui.
Por outro lado, primeiro inverno da gente, minha conta de energia deu mais de $1.000. Porque a conta de energia vinha de 2 em 2 meses. Ela botou 28 graus no termostato, botou 25, 26 graus no termostato. Chegou a primeira conta de energia, o termostato fez. Bota roupa quente dentro de casa, porque não dá para aguentar, não. Ok? Mas voltando, para. Aqui o problema que você está falando, né, o problema que aconteceu nesse experimento, é que a temperatura das nossas cavitações daqui é absurda. Pimenta é de regime tropical, ela gosta de calor, mas nenhuma planta gosta do calor da nossa vegetação. E tu acha pouca? Você fica na cavitação, você acha agradável? Ah, respondi. Checa. Checa a literatura. Eu não vou dar nenhum valor. Pimenta é de região tropical, mas o problema é que nossa cavitação é muito quente. E esse 37 graus foi num dia com temperatura amena, né? Meus alunos já mediram mais de 50 graus na cavitação. Com eles dentro da casa. E já teve mais de um caso aqui na rural, aqui na agronomia, de alunos desmaiados dentro da cavitação. Marcou bobeira, não estava se hidratando direito, passou tempo demais, sem dar uma saída para refrescar e desmaiou. Tanto é que não é uma boa política nas nossas casas de vegetação trabalhar sozinho. Porque se tiver um piripaque, tem que ter alguém que abra a torneira e joga em cima. A água vai queimar um pouquinho, porque está escaldante, mas mesmo assim baixa temperatura. Tranquilo até aqui, gente? Essa é a grande diferença do fatorial para o tratamento simples. Aliás, é a única diferença. Você, ao ter mais de um fator, você pode estudar cada um deles isoladamente, ao mesmo tempo em que você estuda como eles se modificam. Certo? E aí você tem o efeito principal, que é quando essas duas coisas, duas ou mais, são independentes. E aí funciona como se você tivesse dois experimentos separados ao mesmo tempo. E você tem a interação, que é como o que acontece de um lado modifica o que acontece, modifica a resposta ao outro lado da casa. A interação você só consegue ver no fatorial. A interação só aparece quando você tem os dois fatores. Dois ou mais. Eu estou frisando o ou mais, porque você, em teoria, pode ter quantos fatores quiser. Eu não recomendo um número grande de fatores, mais do que 3, porque fica difícil de entender o que aconteceu. Não é difícil de analisar. Analisar é fácil. Entender é que é complicado. Por isso que eu recomendo no máximo 3 fatores. Mas isso é uma recomendação pragmática para garantir que entende o que está acontecendo. Tranquilo até aqui? E aí nós temos um terceiro conceito, que é o número efetivo de repetições. Vamos admitir aqui, nesse exemplo, quatro repetições. Quantos tratamentos nós temos aqui? 12 tratamentos. Frango 50, frango 100, frango 150, frango 200, caprino 200. 12 tratamentos. T igual a 12.
Se R igual a 4 e T igual a 12, quantas parcelas eu tenho? Quantas unidades experimentais eu tenho? N igual a 48. Nós temos 4 repetições físicas no experimento. Cada tratamento aparece 4 vezes. Correto? Cada tratamento, frango 50, 4 vezes, frango 100, 4 vezes, caprino 200. Azul é um fator, preto é outro fator, e os tratamentos um azul e um preto. Ok? Cada um desses, 4 vezes, porque eu disse, porque eu quis dizer, que R igual a 4. Não, número. T vezes R. Número de unidades experimentais. Tá ok até aqui? Quantas parcelas nesse experimento recebem esterco de frango? Tem um voto para 4. Não tem mais voto para nada. Agora, deixa eu só dar... Não. Quantas parcelas recebem esterco de frango? Exatamente. A frangaiada dá 16 boi, dá 16 bode. Ou seja, embora o experimento tenha 4 repetições, para o efeito principal, tipo de esterco, funciona como se fosse um experimento com 16 repetições, não com 4. Quando eu for estudar o efeito tipo de esterco, eu tenho, na verdade, 16 repetições, não somente 4. Está fazendo sentido? Todo mundo está vendo isso? Não, eu disse que era 4. Se eu dissesse que era 3, ia passar para 12. Se eu dissesse que era 5, ia passar para 20. Não. Qualquer valor que eu colocasse ali. Está fazendo sentido, gente? Agora, para tipo de para quantidade de nitrogênio, quantas repetições eu tenho? Efetivas. Não, 48 não são repetições. 48 são unidades experimentais. Quantas vezes vai aparecer 50 kg de N? 12. Por quê? Vai ter 50 kg com frango, 4 vezes. 50 kg com boi, 4 vezes. E 50 kg com caprino, 4 vezes. Então agora, enquanto eu tenho 4 repetições físicas no experimento e 16 repetições efetivas para tipo de esterco, eu tenho 12 repetições efetivas para quantidade de nitrogênio. O mesmo experimento, as mesmas 48 parcelas, funcionam como um experimento com 16 repetições para tipo de esterco e outro experimento no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com 12 repetições para a quantidade de nitrogênio.
Pega essa sala aqui. Nós temos 48 salas dessas. Ou seja, junta esse, Seagre 2 e sei lá qual é o outro prédio que a gente vai usar. Aqui eu tenho uma repetição física, concorda? Uma parcela, uma unidade física, que vai receber frango 50. Eu vou ter 4 unidades físicas, 4 salas de aula, que vão ser adubadas com frango 50, que eu disse que tenho 4 repetições. Outras 4 vão receber frango 100. Mais 4 vão receber frango 150 e frango 200. 4 para cada. Então, 16 salas vão receber alguma quantidade de esterco de frango. Correto? Outras 16 bovino e mais 16 vão receber esterco caprino. Ok? Então, 16 salas, 16 unidades físicas, 16 parcelas físicas no experimento vão receber cada um dos tipos de esterco. Confere? Essas mesmas 16, essas mesmas 48 salas, cada sala vai receber uma quantidade de nitrogênio. Então, vou ter 3 salas que vão receber 50 kg de N. Melhor, 4 salas, porque são 4 repetições. Né? 4 salas vão receber 50 kg de N na forma de esterco de frango. Outras 4 vão receber os mesmos 50 kg de N, só que agora com o esterco bovino. E mais 4 vão receber 50 kg de N na forma de esterco caprino. Então, no final, eu tenho 12 salas recebendo 50 kg de N, outras 12 vão receber 100, 150 e 200. Ok? Quanto mais perguntar, melhor. Ok até aqui, gente? Pensando nesse caso aqui, onde é que vai ser mais fácil de encontrar diferenças? Para tipo de esterco ou para quantidade de nitrogênio? Tipo de esterco. Por quê? Embora todos eles, os tratamentos tenham 4 repetições cada, vai ser mais fácil de eu encontrar alguma diferença, se houver, para tipo de esterco do que para quantidade de nitrogênio. Para quantidade de nitrogênio, porque eu tenho 16 e 12 repetições. Todo mundo vendo? Alguém precisando ligar a luz para ver melhor? Eu perguntei se todo mundo estava vendo. Eu perguntei se alguém precisava que ligasse a luz para ver melhor. Minha brincadeira não tem muita graça, não. O fatorial pode ser utilizado a priori em qualquer delineamento experimental. Por que a priori? Pode ser complicado utilizar no quadrado latino. Porque o quadrado latino exige que o número de repetições seja igual ao número de tratamentos. É uma característica do quadrado latino. Então, se eu tenho muitos tratamentos, fica difícil fazer um quadrado latino sempre. O desdobramento da variação do experimento vai seguir as regras do delineamento. O DIC vai ser tratamento e acaso, o DBC vai ser tratamento, blocos, acaso, e por aí vai. Só que agora, o tratamento vai ser quebrado. O tratamento não vai ser mais uma coisa única, tratamento. Aquele grau de liberdade do tratamento vai ser quebrado. Quantos tratamentos eu tenho aqui? Eu tenho 11 graus de liberdade. É isso? Esses 11 graus de liberdade agora não vão ser olhados como tratamento. Eu vou ter grau de liberdade para tipo, grau de liberdade para quantidade de N e grau de liberdade para interação, que são as 3 coisas juntas que dão o tratamento.
tratamento em si, se o tratamento 1 é diferente do 3 ou do 4, não me interessa em nada. O que eu quero saber é tipo de esterco é diferente um do outro, quantidade de nitrogênio é diferente um do outro, eu tenho interação? Essas são as perguntas que eu respondo agora. E não qual tratamento é melhor do que qual tratamento. Que era o que eu respondia até sexta-feira passada. Pode ser o TUC. Pode ser a regressão. Aí eu vou ver qual é a melhor forma de estudar. Por exemplo, o tipo de esterco tem que ser TUC. Mas para dose, talvez a regressão seja melhor. E se a interação for significativa, talvez eu faça uma regressão para cada tipo de adubo. Que vai me dizer o que é que eu devo fazer, é o meu objetivo no trabalho. Ok até aqui? Vantagens e desvantagens. Vantagens são características. No caso do fatorial, as vantagens são características do próprio fatorial. Eu estudo simultaneamente os efeitos principais que eu poderia estudar por experimentos separados e as interações que eu só posso no fatorial. Então já é uma vantagem monstruosa. Ele é flexível. Eu é que defino, eu pesquisador é que defino quem é que eu vou estudar e como eu vou estudar. No mundo real, nunca varia uma coisa só. E, portanto, ao estudar mais de uma coisa ao mesmo tempo, você fica mais próximo de um cenário real. E os efeitos principais vão ser estudados com mais cuidado. Basicamente, porque você aumentou o tamanho do experimento. Já as desvantagens do fatorial são basicamente erro do pesquisador. Primeiro, é fácil se entusiasmar demais e sair aumentando o tamanho do experimento de uma forma absurda. Quer ver? Eu vou pegar Mas será que esses estercos e quantidades respondem da mesma forma se eu incorporar o esterco, revolver no solo, ou colocar simplesmente em cima do solo? Faz sentido, não faz? Faz todo sentido do mundo para você pensar que a forma de aplicar o esterco vai fazer a diferença. Então, vamos colocar isso aqui, que é uma coisa importante. Eu tinha 12 tratamentos, né? Quantos tratamentos eu tenho agora? 24. Uma coisa tão simples, só fui colocar mais um fator. Dobrei o tamanho do experimento. Isso porque eu coloquei com 2 níveis. Se eu tivesse colocado com 3 níveis, eu triplicava o tamanho do experimento. É muito fácil você se entusiasmar, terminar ficando com um experimento monstruoso. Até para os meus padrões. E de acordo com os alunos de solos, os meus experimentos tendem para o lado acavalado. Digamos que alguns alunos meus já lançaram experimentos com mais de 3. Pronto. Gladson está colheu o experimento faz esses dias, um aluno do mestrado meu, com 80 tratamentos e 3 repetições. 80 tratamentos. E vai começar tá para começar um experimento agora de um aluno do meu doutorado que tem 300 tratamentos. Não, perdão, não são 300 tratamentos não. São 310. Provavelmente 3. Esse vai ser a primeira etapa na cadeta no laboratório. Hã? Isso na primeira fase. Aí vai sair peneirando até chegar no campo. Quando chegar no campo deve ter uns 10 só.
Por aí. No caso de Bruno, é a avaliação de bactérias solubilizadoras de fósforo e potássio. Então começa com um banco muito grande, porque boa parte dessas bactérias não vai solubilizar o todo. E aí vai primeiro com placa de Petri, com fósforo e potássio de baixa solubilidade, ver se solubiliza o todo ou não. Depois disso vai para placa de Petri, ao invés do fosfato tricálcico, por exemplo, vai colocar pó de rocha, e pode ser que solubilize o fosfato tricálcico, mas não solubilize o pó de rocha por causa das outras coisas. Aí vai para solo. Quem passar de uma fase vai para o solo sozinho. Depois vai para ver se a planta ganha com isso aí ou não. Na casa de vegetação, para depois ir para o campo. O consolo é que se ele não conseguir chegar na fase de campo, antes disso a gente tem resultados. Cada fase já vai sendo um trabalho independente. Então, se não der tempo de terminar, pois não. Frango, boi, bovino e caprino são os níveis do fator esterco, tipo de esterco. 50, 100, 150 e 200 são os níveis do fator nitrogênio. Incorporado e cobertura são os níveis do fator forma de aplicação. O fator é cada coisa que você estuda, o nível é a divisão daquela coisa. Ok até aqui, gente? E a outra coisa é que você pode ficar difícil de entender o que aconteceu. Certo? Porque cada fator que você coloca mais, cria mais interações. Quando eu tinha somente tipo e dose, o tipo modificava a dose modificava o tipo, que é uma análise só. Na hora que eu coloquei o modo pode modificar a resposta ao tipo. O modo pode modificar a resposta à dose. O tipo pode modificar a resposta à dose. E os três podem se modificar ao mesmo tempo, que é a interação tríplice. Vai ficando cada vez mais complicado de entender o que aconteceu. Se eu colocar mais um fator aqui, época. Trinta dias antes, 0 dias, 30 dias depois do plantio. Eu estava em 24 tratamentos, passei para 72 tratamentos. Certo? Eu tinha interação, tinha os efeitos isolados, tinha as interações duplas, tinha uma interação tríplice. Agora tem os efeitos isolados, uma, duas, três, quatro, cinco, seis interações duplas. Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro interações tríplices e uma interação quádrupla. Para cada variável. E eu posso garantir que os dados não vão ser bonzinhos e todas as variáveis responderem do mesmo jeito. Eu posso garantir que eles não vão fazer isso. Na hora de tentar entender o que aconteceu, você roda doido ou doida. Certo? Você vai se entusiasmando, vai colocando coisa que é importante, no final você fica com um maçaroca de dados e sem informação. Você não consegue transformar os dados em informação, que é o que a gente quer. Então, os dois casos são erros do ou da pesquisadora, não são problema do fatorial.
Você que não soube fazer a coisa direito. Não adianta xingar quem inventou o fatorial. O que até aqui? Para, pensa, dorme em cima da ideia. Será que eu preciso fazer tudo de uma vez só? Você não vai ter as interações de alta ordem. Certo? E aí é que você tem que decidir. Será que é realmente necessário? Se for, faz. Se tem alguma informação, que você tem uma razão concreta, científica, com base na literatura, com base na sua experiência, com base na experiência do seu professor, do seu professor. Não, isso aqui vai ser a melhor coisa. Se eu descobrir isso aqui, vai ser a melhor coisa desde que inventaram a Coca Zero. Cruza os dedos, bate na madeira 3 vezes, faz figa, reza para a divindade que você quiser. Pega o embalo, reza por 2 lados da história, vai que... Reza por 2. Reza pro lado bom da sua divindade, reza pro lado ruim dela, para tudo correr certo. Cruza os dedos. E, cara, se você precisa, você faz. Agora, antes de fazer, pare e pense e tenha certeza que você está tomando a decisão correta. Tem alguns truques que você pode fazer que vão diminuir o problema. Qual é a consequência desses truques? A forma mais comum é não avaliar alguns efeitos. Jogar alguns efeitos para conta do acaso. Só que você tinha tomado a decisão de colocar esses efeitos porque você acha que eles são importantes. Então não faz sentido jogar ele para acaso. Se você precisa estudar a interação de 5 fatores, você precisa estudar a interação de 5 fatores. Então você não pode chamar essa interação de 5 de acaso. Porque você tem alguma razão científica para achar que esses 5 juntos é que vão fazer a diferença. Mas não tem que fazer. É encarar. Às vezes tem que encarar o que não é a coisa mais atraente do mundo. Antes disso, pare e pensa. Não toma a decisão só por tomar. Eu vou colocar os 5. Não, eu preciso colocar os 5 por causa disso. Aí você precisa. O que a gente precisa fazer, a gente faz. Mesmo quando não é o que a gente queria fazer. Ok? E agora um repetec, efeito principal e interação. Efeito principal. Cada fator isoladamente, como se fosse um experimento somente com aquele fator. Interação. Como um fator modifica o que acontece com o outro fator. A resposta a um fator modifica a resposta ao outro fator ao mesmo tempo. Quando a gente trabalha com o efeito principal, funciona, quando a gente está estudando o efeito principal, funciona como se você estivesse fazendo um experimento somente com aquele efeito principal. Só estou vendo o tipo de adubo. Então eu posso dizer qual é o melhor tipo de adubo, independente da dose. Eu posso dizer qual é a melhor dose, independente do tipo de adubo. Isso é o efeito principal. Se a interação for significativa, quer dizer o quê? A resposta para as doses depende do adubo. A resposta para o adubo depende da dose. Um modifica o que acontece com o outro. Agora não faz mais sentido algum eu dizer qual é o melhor adubo, sem saber para qual dose. Se a interação é significativa, eu não posso mais estudar o efeito principal. Porque na hora que eu estou estudando o efeito principal, eu estou dizendo o efeito disso aqui independente do resto.
Mas eu já sei, porque a interação foi significativa, que um modifica o outro. Então não posso dizer independente. Eu tenho que dizer dependente. Está fazendo sentido? Quando a interação é significativa, você pega o efeito principal, amassa e joga no lixo. Ele não vai ser útil para mais nada. O efeito principal que está envolvido na interação, tá? Se ele não está envolvido na interação, ele continua a ser importante. Não é ou é? Não é significativa. Aí você vai ver qual é o melhor esterco e qual a melhor dose. Ou qual é o melhor esterco, talvez as doses não façam diferença. Ou talvez as doses façam diferença e os estercos não façam. Aí você vai ver o que a análise de variância diz. Mas você vai analisar quem for significativo. Como é que é? Se der significativo, o que é que você vai fazer agora? Vai comparar as doses no esterco de frango. Como se fosse um experimento estudando doses somente com o esterco de frango. Depois você vai comparar as doses no esterco bovino, como se fosse um outro experimento com as doses somente com bovino, depois só com caprino. E vai ter mais 4 experimentos agora para comparar. Você já fez 3 experimentos, não foi? Aquele teu experimento de 48 parcelas já virou agora 3 experimentos de 16. Concorda? Comparando as doses no frango, as doses no bovino, as doses no caprino. E aquelas mesmas 48 parcelas vão virar agora 4 experimentos de 12. No primeiro experimento, dose 50, qual o melhor esterco? Dose 100, qual o melhor esterco? Dose 150, qual o melhor esterco? Tudo com o mesmo conjunto de 48 pontos. E aí vocês vão encontrar aquela famosa tabela que vocês já viram alguma vez na vida, com letras maiúsculas e minúsculas. Já viram? Hã? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Vocês vão ver que já viram ela. E que lá embaixo diz: valores em uma mesma coluna, seguidos por letras maiúsculas idênticas, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. Valores em uma mesma linha, seguidos por letras minúsculas, ou vice-versa, maiúsculo e minúsculo, tanto faz, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. Hã? Vamos fazer. Não, vai ter o número também. Os números vão estar junto à média, né? A média é o número. As letras vão estar junto à média. Relaxa. Não morre de coração antes da hora, não. Tem algum cardiologista na sala? Cardiologista? Tem gente morrendo do coração agora. Hã? Calma, menino, é fácil. É a mesma coisa de blocos. Só que mais vezes. É. Calma. Tem muita coisa não, só tem umas 10 variáveis. 10 variáveis, acho que é isso. Hã? Não, tem. Calma. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá. Vamos. Só não mudem a posição da mão para mim, tá? Por gentileza. Calma, que não tem razão para desespero. Eu avisei que na prova vai ter um conjunto de dados para vocês analisarem, não? Não vai ter.
Hã? É teste cardíaco. Para ver como é que está o coração de vocês. Tá ok até aqui, gente? Relaxa que o bicho não é tão feio quanto parece quando estou falando assim. Tá por mim. Graficamente, nós temos dois exemplos aqui. Em um caso que não tem interação, outro caso que tem interação. São duas variedades e quantidades de nitrogênio lá em Alfa Centauro, na Rural Alfa Centauro. É uma estrela que fica 6 anos-luz daqui, 10 anos-luz daqui. Que a Rural é muito forte. Então, tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade Alfa Centauro. Daqui a pouco, 2100, a gente vai chegar lá rápido. Em outras palavras, esses dados são oriundos da citação Vozes da Minha Cabeça. Tá? No gráfico da esquerda, as linhas são mais ou menos paralelas, não são? Então, a resposta dessas duas variedades de cana lá em Alfa Centauro é mais ou menos igual para todas as doses de N, para todas as doses de N. Concordam? Então, a melhor variedade, independente da dose, é a 1. E a melhor dose, independente da variedade, é 200. Estão vendo isso? No gráfico da direita, embora a melhor variedade seja sempre a 2, a diferença sem adubação é pequena. E a diferença com a adubação é grande. Então, a resposta da variedade 2 é muito diferente da resposta da variedade 1. Cada quilo de N que eu coloco na variedade 2 aumenta mais a produtividade da cana em Alfa Centauro do que esse mesmo quilo de N na variedade 1. Todo mundo vendo isso aqui? Isso aí com uma variável que um dos eixos é quantitativo, que tem uma coisa quantitativa. Se os dois forem qualitativos, talvez seja isso aqui. Novamente, gráfico da esquerda não tem interação. Sim. 10 gráficos. Vocês não pagam por bit não, gente. Eu tenho certeza que a internet de vocês não paga por um bit a mais que você manda de um gráfico a mais não. Um byte. Não são 10 gráficos. São 50. Daqui a pouco eu chego nas 100. Tem 5 ou 6 só. Tá fácil. 30 anos até agora não me amoleceram. Não são vocês que vão conseguir, não. Qual é a idade dela? Depois leva um chocolate para ela. Sim. Dia de prova, por sinal. Certo? São gêmeas univitaminas. Certo? Então, me lembro de verificar a identidade no dia da prova para garantir quem é que está fazendo a prova. Certo. Não, só depois que avisou, depois que falou isso aí, eu preciso. Falando sério agora, gente. Peguem esse gráfico de cá. Se você olhar o gráfico da esquerda, a resposta com e sem é mais ou menos igual. Cresce e cai mais ou menos com o mesmo padrão. Mas no gráfico da direita,
Vê como é diferente. O adubo quase não tem diferença entre com e sem fósforo. Mas os outros têm uma diferença grande em função do fósforo. A interação não é significativa. Significa que a resposta no matéria seca de nódulos, com ou sem fósforo, é mais ou menos igual para as diferentes bactérias. A interação não quer dizer que não tem interação não significativa, não quer dizer que não tem resposta. Quer dizer que a resposta de uma coisa não é modificada pela resposta da outra. A diferença entre os fósforos, entre o fósforo com e sem, é mais ou menos a mesma para todas as bactérias. O com nas diferentes bactérias é diferente do sem nas diferentes bactérias. E não no geral. Ok? Isso é que é a interação. Um modifica o que acontece com o outro. Beleza até aqui? E agora vamos para outra forma de apresentar. Se a interação não é significativa, você não vai fazer um gráfico como aquele que está com um baita X em cima. Uma tabela. Como aquela ali. Por quê? Essa tabela mostra as combinações de fósforo, com e sem, com as 4 bactérias. Mas se a interação não é significativa, você quer ver essas coisas separadamente, como aquelas duas tabelas, 2 e 3. Na tabela 2, a gente só está olhando a adubação, o nitrogênio. Correto? Quem é a melhor fonte de nitrogênio para a matéria seca de nódulos? Na tabela 3, a gente está olhando qual é o melhor fósforo para a matéria seca de nódulos, independente do nitrogênio. Estão vendo isso? Não? Repete. Se a interação não for significativa, eu não posso fazer uma tabela como a 1. Eu vou fazer a 2 ou a 3, ou a 2 e a 3, se os dois efeitos forem significativos. Mas, se a interação for significativa, é a tabela 4. Que é igual à tabela 1, né? Só que agora vejam que eu tenho letras maiúsculas e minúsculas que mudam entre eles. Nesse caso, letra maiúscula idêntica à coluna. Por que isso? Porque eu disse que era. Então significa o quê? Quando estou olhando essas maiúsculas aqui, não tem PN a ver com as maiúsculas de cá. Ok, perdi vocês, não foi? Ou pelo menos você. Valores em uma mesma coluna seguidos por letras maiúsculas idênticas. Eu estou afirmando isso. Então, a maiúscula só olha dentro da coluna. Não olha entre colunas. Cada coluna tem seu jogo de letras separado. Ok? Então, quando eu olho a adubação com, eu estou dizendo, o adubo levou a uma nodulação menor com fósforo do que os outros. Na hora que eu coloquei ureia,
a planta nodulou menos na presença de fósforo do que os outros. Estão vendo isso agora? Pois não. Com. Esquece o 100. Só vou comparar agora esses pontos de N com fósforo. BAAA. Maiúsculo. Confere? Letra maiúscula. Porque eu disse que coluna é letra maiúscula. Então, B é menor, né? Eu tenho nacional, não inoculada e tropical, NAC, NI, TR, A. Adubo, B. Então, na presença do fósforo, quem não recebeu o adubo mineral, NAC, NI, tropical, teve uma maior nodulação do que quem recebeu ureia. O AD, adubo. Ok até aqui? Isso na presença do fósforo. Na ausência do fósforo, todo mundo A. Ou seja, quando não tinha fósforo, a planta praticamente não nodulou muito menos do que na presença do fósforo. Não houve um aumento na nodulação pela inoculação sem o fósforo. Todo mundo vendo isso agora? São as duas coisas. Já vi como o fósforo afeta a resposta ao nitrogênio. Na ausência do fósforo, não tem resposta, não interessa qual é a fonte. Na presença do fósforo, se eu inocular, se eu não fornecer nitrogênio, a planta vai nodular mais. Tranquilo? Agora vamos rebater essa tabela. Vamos olhar agora as letras minúsculas. A minúscula é dentro de uma linha. Então vamos começar pela linha adubo. AB. Aliás, todas as linhas são AB. Ou seja, colocar o fósforo aumentou a nodulação independente da fonte de N. Nesse caso em particular. Aumentou menos com o adubo, mas aumentou sempre. Viram que não é um bicho de 7 cabeças? Só tem 5. Tá bom? 3. Daqui a pouco só tem uma. Se a interação não for significativa, aí é roubar doce de criança. Não tem nem graça. Dependendo de criança, na hora que for tentar roubar o doce. A letra minúscula, você vai olhar dentro da linha. Dentro de cada linha. Então, o único significado da letra diferente no teste truque é esse exatamente diferente do outro. A letra só indica quem é diferente e quem não é diferente. Abaixo do outro. Nesse caso, eu só tenho 2 tratamentos, né? 2 níveis de fósforo. Então, um é diferente do outro. Tá? E por que a gente usa letra maiúscula e minúscula? A única razão que tem para isso é que começou a fazer esse tipo de teste na década de 30 do século passado. A única coisa que eles tinham, que podiam usar para isso, era
se escrevia na máquina de escrever. Vocês conhecem máquina de escrever? Vocês já viram no museu? Máquina de escrever? Máquina de escrever manual, aquela que você ficava com o dedo midinho forte. Eu fiz curso de datilografia. Eu sou velho. Eu digito com os 10 dedos. No computador eu uso os 10 dedos. Com a mãozinha na posição... mãozinha, né? Com a mão na posição certa, tocando o polegar só serve para o espaço. Faço tudo certinho. Eu aprendi a escrever na máquina de escrever. Melhor, aprendi a escrever não. Aprendi a digitar, a datilografar na máquina manual. E te conto, com a máquina manual, apertar as teclas com o midinho não é fácil não. É uma porcaria pesada. A única coisa que você tem, que toda máquina manual tem, é letra maiúscula e minúscula. Se você colocasse letra minúscula, só letra minúscula para todo mundo, como é que você ia diferenciar A, B, de duas comparações diferentes, de um A de uma comparação e o B da outra? Não iria. Você ia ver A, B e ia dizer, não é diferente nem do A, nem do B. Só que o A era uma comparação e o B era outra. Então você colocava letras diferentes, a única que você tinha acesso. Vou mostrar. Ó, quando estiver olhando a maiúscula, você está olhando a coluna ou a linha, você escolhe. Quando estiver olhando a minúscula, você está olhando a linha ou a coluna, dependendo de quem você escolheu, a outra. A única função é essa. E por que é que, 100 anos depois quase, a gente continua a usar maiúscula e minúscula? Porque a gente é retrógrado. A gente devia começar a passar fonte Comic Sans, letras em fonte Comic Sans não diferem na coluna. Letras em fonte Verdana não diferem na azul e vermelho. Continua a usar porque diferencia. Certo? Poderia usar negrito e itálico, fonte normal e negrito. O que interessa é esse padrão, eu estou olhando assim, e aquele outro padrão, eu estou olhando assado. Qual o padrão? Não interessa. Agora, você tem que dizer para o pobre do leitor como você chegou aí. Senão o camarada ou a camarada não vai conseguir saber quem eu estou olhando para onde. Você tem que dizer. A única restrição é, começou de um jeito, termina daquele mesmo jeito. Sua primeira tabela foi linha maiúscula, coluna minúscula. Sua última tabela daquele artigo só não troca no meio do caminho, senão você deixa a gente doido. Ok? Hã? Continua sendo a média. Fácil, fácil. Hã? Hã? Eu disse que era fácil. Não disse que era simples ou pouco cansativa. É cansativa, não é fácil. Truque que facilita muito sua vida. Tem uma função do Excel chamada formatação condicional. Certo? Copia aquele PDF, aquela matrizinha que o SAIS faz. Copia ela, coloca no Excel. E coloca formatação condicional. Para marcar quem for menor do que 5%, facilita a vida tremendamente. Só lembra que você tem que marcar também, da mesma forma que 5,05 ou menor,
para aquele símbolozinho menor do que .0001, porque senão ele não vai identificar. Porque é texto. Então você tem que dizer, marca os números menores do que 5% e marca esse texto. Ajuda, que é uma beleza. É muito fácil se perder. E aí a gente usa os truques para não se perder. Liga o GPS, o Waze é ótimo para a gente não se perder. Ok, gente? Nós estamos no slide 8 de 16 e já são 5h40. Então, eu vou parar aqui. Inclusive porque hoje São Pedro está meio de sacanagem. Vou parar aqui e a gente continua isso na terça-feira que vem. Enquanto estou com a turma mais ou menos acordada. Eu vou fazer o